Olá, artistas, tudo bem? Eu hoje vou pintar um quadro de tulipas. Essas tulipas não são realistas, são tulipas estilizadas, geométricas. Essa técnica eu não pinto já faz algum tempo. Se vocês olharem no histórico do canal, o primeiro vídeo desse canal há 12 anos é um quadro de lírios dessa mesma técnica. Naquela época eu não sabia editar, não sabia filmar, não sabia fazer nada. Quem fez isso para mim foi a minha sobrinha. Ela que editou, postou, ela que criou a minha conta no YouTube. Tanto é que depois desse vídeo, ela fez mais um de abstrato. E depois esse canal ficou parado muitos e muitos anos. Vou retomar essa técnica, então assim, vou tentar me lembrar certinho. Tô meio enferrujada. Mas vou fazer esse porque eu quero aproveitar também para mostrar como que faz o passepartout e como que sela a tela para fazer aquele passepartout bem certinho para não vazar a tinta, tá? Vou pintar. Hoje eu vou pintar uma tela dessa aqui, ela tem o tamanho 40 por 50. Eu já pintei o fundo de bege e vou fazer o passepartout aqui. O que é o passepartout? É uma margem, tipo uma moldura, um respiro que fica ao redor do quadro. Esse passepartout pode ser feito diretamente na tela, como eu vou fazer agora, ou dá para fazer também com a moldura. Você põe o passepartout de madeira, de MDF, de outro material, e depois a moldura para acabamento, tá? Então isso vai permitir com que você tenha um espaço maior para você observar a pintura, tá? Para que não fique aquela coisa, às vezes você coloca a moldura direto no quadro, fica aquela coisa apertada, assim, parece que você não tem aquele espaço para observar, tá? Então o passepartout ele dá uma leveza na observação. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Bina Ricari, eu sou artista plástica e sou também professora de pintura. Então, nesse canal você vai encontrar tutoriais de pintura, o dia a dia aqui do ateliê, algumas experiências minhas como artista, como professora e um pouco de decoração, porque eu me mudei para esse ateliê faz 8 meses. Eu já arrumei bastante coisa, já tá bem com a minha cara, assim, e eu já gravei bastante coisa, mas eu não tive tempo de editar, não tive tempo de postar. Então agora eu vou fazer uma série só de decoração aqui do ateliê, de transformação, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ficar por aqui para acompanhar o processo, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz para selar a tela, tem que medir certinho, né? Você pode também fazer da largura da fita. Aqui eu coloquei uma fita azul que é para aparecer bem para vocês o que eu estou fazendo. Então você mede aqui o tamanho da margem que você quer, o tamanho do passepartout, tá? Eu queria um pouquinho mais larga do que a fita. Tem umas fitas mais grossas, aí você pode colocar de acordo com a fita também, com a largura da fita, mas aqui eu não tinha uma fita dessa espessura, então tive que medir. Se for medir, mede bem certinho. Você pode marcar ou com lápis bem fraquinho, sabe? Para não ficar aquela marcação, ou até com um lápis aquarelável, que depois você possa tirar. Então eu tenho que fazer o mais certinho possível. E agora, como que eu faço para selar, tá? Todo mundo acho que já teve a experiência de colocar a fita e quando tirar a fita, um monte de tinta vazou para fora. Dá uma raiva, não dá? Então, essa tela aqui eu já tinha pintado fundo, pintei um tom de bege, ou areia, ou camurça. Você faz um begezinho, pode misturar. Eu adoro misturar branco ou com sombra natural, um pouquinho de sombra natural da cor fix, fica um tom meio Fendi, ou branco com um pouquinho do sombra queimada da cor fix, tá? Aí fica esse tom aqui, mas é bastante branco, tá? A tinta bem diluída, para não ficar marca de pincel, eu apliquei com um rolinho aqui o fundo. E daí guardei um pouco dessa cor, porque tem que ser exatamente a mesma cor. Não adianta tentar misturar depois, porque daí vai dar diferença na cor e pode aparecer. Porque qual que é a ideia? A ideia é passar aqui, ó, por dentro, tá? Exatamente onde vai ficar a divisa. Você passa essa tinta de novo, porque se vazar,
o que vazar vai ser exatamente da cor que já tá lá no fundo. Então, não vai aparecer. Ou se aparecer, vai aparecer minimamente, tá? Então, o acabamento vai ficar muito melhor. Então, aqui, ó, tô passando bem. Passando uma camada média. Também não pode ser uma camada muito forte, porque... muito grossa, né? Porque senão vai aparecer a textura. Então, também não pode ser muito fina, porque vai ficar muito transparente, pode vazar mais e daí pode até vazar mais tinta junto depois, na hora que for pintar, tá? Então, aqui, ó, vou passar aqui tudo e daí eu vou esperar secar bem para daí começar o quadro, tá bom? Eu já volto. Então, pessoal, ó, já secou bem, tá? Agora eu vou desenhar, lembrando que é uma tulipa estilizada. Ó, não vou apertar muito aqui o carvão para não marcar muito também. Então, aqui, ó, vou ter uma tulipa aqui, um botão aqui. E vou ter as folhas das tulipas que também vão ser meio estilizadas, tá? Fica meio bagunçado, mas na hora que eu pintar o fundo aqui, vocês já vão conseguir visualizar bem. Tá? Aqui é uma folha dobrada, aqui é uma folha e aqui mais uma folha, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é dar fundo nas folhas e nas tulipas, tá? Um vermelho escuro no fundo das tulipas, que eu misturei um vermelho com marrom. Fiz um vermelho bem escurão. Aqui eu já tô pintando com um pincel mais macio, para ter uma cobertura melhor. Mas dá para pintar com o pincel amarelo também. Ó, aqui não precisa ficar bem certinho, quer dizer, no contorno sim, tá? O melhor possível, mas aqui na textura, aqui na cobertura, não faz mal que fique um pouquinho manchado, porque eu vou dar mais uma mão de tinta depois. Ai, gente, aconteceu alguma coisa aqui no meu celular. A câmera ficou preta e eu não conseguia nem ligar. Não. Aliás, eu não conseguia desligar, não fechei o aplicativo da câmera, voltei e ela não ficava, não aparecia o visor. Aí não conseguia desligar, nem desligar no botão, ficou bem doido o celular aqui. Aí consegui desligar mandando mensagem de voz para desligar o telefone, daí na hora que liguei, voltou e o que eu percebi? Que não apareceu aqui a pintura do verde, tá? Então aqui, ó, pintei
terra verde, 2 mãos de tinta. Aqui no vermelho também foram 2 mãos. Agora eu vou pintar o fundo, tá? Vou fazer alguns desenhos no fundo, vou aproveitar alguns dos traços aqui para criar um fundo geométrico sugerindo um vitral, tá? Então, ó, vou aproveitar as linhas que eu já tenho aqui. Agora eu vou tentar gravar bem rápido para não correr o risco de ficar sem terminar esse vídeo aqui, tá? Então, ó, tô aproveitando as linhas que eu já tenho e tô criando um desenho geométrico aqui no fundo, tá? Ó, puxa aqui, vou criando vários movimentos aqui com as linhas, tá? Pra cá, pra cá. Eu posso inventar também, mesmo onde eu não tenho de onde puxar, eu posso inventar umas linhas, tá? Ó, aqui ficou muito vazio, não tenho de onde puxar, vou inventar aqui uns. Então, ó, pode ver que eu criei vários quadradinhos aqui, puxando as linhas em alguns lugares, inventando, tá? Vou voltar com a mesma cor que eu já tinha aqui do fundo e vou colocar, como eu misturei aqui no fundo, branco com sombra queimada, eu vou aproveitar o mesmo sombra queimada e vou fazer um tom um pouquinho mais escuro do que já tá ali no fundo. Fiz um marronzinho bem clarinho. A tinta tá bem molinha, tá? E agora com essa sombra, vou começar aqui que é mais fácil para vocês verem, tá? O que eu vou fazendo? Eu vou criando volumes em cada quadradinho aqui, ó. Então, aonde eu jogar sombra, eu sei que do outro lado vai ser luz, tá? Ó, bem de leve, bem de leve. Isso aqui tem que fazer um degradê, tá? Como é tinta acrílica, então eu vou ter que esfregar mesmo, tá? Isso aqui para tinta a óleo é mais fácil. Eu acho que quando eu fiz o outro vídeo já era tinta acrílica, se eu não me engano. Mas dá para fazer isso aqui com tinta a óleo, fica até mais fácil um pouquinho, tá? Ó, então aqui, ó, fiz sombra aqui, luz aqui. Consequentemente, para dar um volume, né? Essa outra forma oposta aqui, eu vou colocar luz aqui e sombra lá do outro lado. Ó, vou tirando um pouquinho a mão, vou dando uma esfregadinha, ó, para fazer o degradê, tá? Aqui, ó, nessas duas formas que sobraram, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a sombra aqui. Aqui e aqui. Se eu parar aqui de mexer, vai secar e vai ficar feio, tá? Então, eu tô fazendo, já vou suavizando aqui, ó. Se precisar, volta um pouquinho com o begezinho do fundo, para conseguir dar esse degradê, tá? Ó. Eu tinha falado isso antes, mas não ficou gravado. Aqui tá bem feio, eu sei, eu tô vendo que tá feio, tá? Mas não saia do vídeo porque vai melhorar, tá? Eu te prometo que vai melhorar, é só um processo, tá? Então ele fica bem feio no começo, mas no final fica bem bonito esse quadro aqui, tá bom? Vou fazer um pedaço aqui, não vou fazer tudo para vocês agora, porque senão vai demorar muito, tá? Mas eu vou fazer um pedaço.
Vou fazer o acabamento já aqui. Também vou começar a dar luz nas flores e nas folhas. Não vou gravar tudo, porque eu já vi que o celular tá bem doidão, tá? Ó, volta um pouquinho, bem suave. Volta um pouquinho com a sombra aqui, ó. Para isso aqui eu gosto de usar o pincel amarelo, mas tem que ser um pincel amarelo meio novo, tá? Esse aqui tá feio, mas as cerdas estão boas, tá? Estão bem molinhas as cerdas. Tá, fiz aqui essas 4 formas. Aqui, aí eu posso começar aqui assim, de novo, dando luz e sombra, tá? Ó, vou dar sombra aqui. Tá? Aqui em cima eu dou luz, daí eu venho com sombra aqui, tá? Tem algumas formas que se encontram que são mais fáceis de definir onde que vai luz e sombra. Mas também é bem aleatório, tá? Se não quiser seguir essa sequência que eu falei, pode fazer aleatório. Só que quando você põe sombra com sombra, acaba não destacando muito, tá? Porque eu vou vir com mais luz um pouquinho, aí vocês vão ver quando dá um pouco de volume aqui. Tá, ó. Sombra, sombra, ponta com ponta aqui. Aí aqui vai ser luz e luz. É um pouquinho estranho no começo, mas depois que você começa a pegar o jeito. Ó, aqui vou dar um pouquinho de sombra aqui. E também vou esfregando aqui para suavizar. Mesma coisa aqui. Aqui, ó, vou dar sombra, sombra e aqui luz, tá? Sombra, suaviza. Sombra. Então, ó, não sai do vídeo, tá? Tá feia, tá manchado, mas já vai melhorar, tá bom? Tá, aqui eu marquei a sombra, não tá pronto, tá? Vou vir agora no lado contrário aqui com a luz. Ó, continuo aqui com a minha mesma base, tá? E agora eu vou vir, pego um pouquinho da base e branco. Aqui eu já venho caprichando um pouquinho mais, tá? Ó, branco. Aqui sujar um pouquinho com carvão, não faz mal. Nossa, é a primeira vez que eu dou aula, assim, dessa técnica. E como faz tempinho que eu não pinto também, agora tem que ficar me lembrando como é que é. Ó, quanto melhor conseguir fazer esse degradê aqui, mais bonito fica. Mais aveludado fica, sabe? Então, lembrando que dá para fazer no óleo também. O óleo é mais fácil de fazer esse degradê. Em todas as formas que eu vim aqui, ó, eu dei sombra e agora eu tô dando luz. Aqui eu vou dar um spoilerzinho,
mas isso aqui eu costumo fazer bem no final, tá? Que é fazer essas... reforçar um pouquinho essas... Ué, cadê meu? Essas linhas, tá? Isso aqui eu costumo fazer no final de tudo. Eu até vou virando a tela, porque é mais fácil de firmar a mão, tá? Ó. Então eu volto tanto com o escuro quanto com o claro. Aqui já com o pincel mais firme, mais retinho, que é para dar esse acabamento, tá? Aqui ainda tem que dar uns acabamentinhos, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho e agora eu vou dar luz no vermelho e no verde. Vou começar a dar luz no vermelho e no verde. Eu não quero perder também a luz aqui que eu tô filmando, porque tá escurecendo muito rápido já. Tá, vou começar dando luz nos verdes. Então, para o terra verde, para a luz do verde, eu vou usar o óxido cromo verde. Ó, vou continuar seguindo esse mesmo desenho aqui que eu já fiz, tá? Ó, essa aqui é uma folha dobrada, então eu vou fazer uma luz aqui por cima dela, ó. Essa tinta que eu tô pegando, eu não botei água na tinta, é só a textura da tinta normal, ó, tá? Ela não pode nem estar muito líquida, nem muito seca, sabe? Ó, eu tô fazendo um efeito de pátina. Ó, aqui também veio com uma luz, aqui a luz da dobra, e aqui dou mais uma luzinha aqui. Aqui por baixo vai ficar mais escuro mesmo, porque tá embaixo da folha. Vou ter que voltar aqui com o verde, com a terra verde, porque ficou meio manchado, tá? Ó, por enquanto é isso. Nessa aqui, ó, aquele fio central da folha, tá? Começa a puxar um pouquinho, ó, marcar esses volumes aqui, ó. Tá vendo que eu vou deixando a folha bem estilizada, ó. Aqui, ó, já até esqueci que isso aqui é uma tulipa, tá? Não tem a necessidade de ficar olhando como é que é a folha da tulipa. Daqui pra frente é liberdade poética. Você pode fazer a tua folha do jeito que você quiser, tá? Algumas coisas ainda prendem a gente na realidade, né? No realismo. Mas, na verdade, você pode fazer... Se eu quiser pintar essa folha cor-de-rosa, eu posso pintar. Tá? Mesma coisa nesse fiozinho aqui do meio, no caulezinho. Ó, luz. Luz, tá? Não para por aqui. Primeiro lugar, porque tinta acrílica vai secando e vai escurecendo. Daqui a pouco essa luz aqui nem aparece mais, tá?
Então agora eu vou vir com mais uma luz em cima dessa luz aqui, com um pouquinho de branco. Tá? Mesmo óxido cromo verde. Se quiser, dá para fazer com outro tom também, dá para misturar o terra verde com o verde inglês claro, dá para fazer outro tom de luz, tá? Ó, vou voltar no mesmo lugar, só que agora, ó, vou deixar um pouquinho mais localizado, tá? Não precisa cobrir exatamente o mesmo espaço que foi coberto antes. Voltei. Voltei. Cuidar para não clarear demais também, para não ficar muito grosseira essa passagem de cor. Mesma coisa aqui, ó, vou voltar aqui, marcando de novo. Olha, eu tô passando um pouquinho menos do que eu passei do outro verde, tá? E depois, quando isso aqui secar, eu vou vir com mais uma luz mais forte. Mas agora eu vou deixar secar um pouquinho esse, porque aqui o verde ainda tá um pouquinho molhado embaixo, tá? Ó. A ideia é dar um movimento. Luz, luz. Tá? Aqui eu vou parar por enquanto, mas eu venho com mais uma luz ainda nesse verde. E agora eu vou mostrar como é que eu dou a luz no vermelho. Aqui eu fiz um vermelho com marrom no fundo. E agora vou vir com um vermelho puro, ó. Lembra o desenho que eu fiz da flor? Aqui eu perdi com o fundo, né? Mas aqui eu vou voltar, ó. Marquei essa primeira pétala. Vou marcar a segunda e a terceira, desse lado. Aqui eu vou marcar a primeira, a segunda e a terceira. Na verdade não é pétala, né? É a primeira, porque isso aqui eu acho que é uma pétala só, tá? São os recortes na pétala. Aqui, para marcar uma pétala que fica na frente também, mas atrás dessas duas, ó. Só que eu não posso entrar muito com a luz, eu tenho que deixar uma sombrinha aqui por baixo, ó. Tá vendo, ó? Mesma coisa aqui em cima. Vou marcar a luz aqui. E vou deixar essa sombrinha aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Marquei uma pétala, aqui um recorte dela, outro recorte dela. Aqui a mesma coisa, nem vou marcar muito porque eu quero que fique essa sombra aqui no fundo, tá? Agora tem que esperar secar tudo um pouquinho para eu poder vir com mais luz, porque tá muito molhado. Eu já fiz todo o fundo, reforcei aqui as linhas, reforcei as linhas aqui também das folhas. Opa! Agora só para demonstrar aqui nas tulipas como é que eu fiz para reforçar essas linhas, tá? Ó, voltei aqui em alguns... Onde essas marcações estão mais fortes, ó, eu volto com a linha, ó. Tá? Vou fazer isso aqui também, já faço. Só quero mostrar agora, enquanto tem um restinho de luz aqui, vou mostrar como é que
que eu tiro agora as fitas. Ó, já tá bem seco o fundo. Deixa eu ver se tá filmando. Tá. Ó. Olha como fica bem certinho aqui, ó. Aqui ficou um tiquinho do azul, que é da fita crepe, tá? Mas olha como fica super. Ó. Deixa eu ver se tá aparecendo aí. Ó. Fica bem certinho. Aqui no quadro ainda falta um pouquinho de detalhes, tá, gente? Certo? Então é o seguinte, então, dentro dessa técnica, dá para fazer também paisagem, já fiz araucárias com essa técnica, tá? Flores, lírio, tulipa, copo de leite. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem me acompanhando, por favor. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E por hoje é isso, tá bom? Tchau!